Boa noite a todos. Meu nome é Priscila, eu sou do Centro Espírita Allan Kardec de Londrina e eu vim aqui hoje para conversar com vocês a respeito do tema, fazer umas pequenas reflexões a respeito do tema o julgamento e a tolerância. Mas antes da gente começar essas reflexões, eu gostaria que Antes da gente começar então a nossa reflexão de hoje, eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos e se concentrassem e que a gente possa hoje ter dentro do coração um sentimento de gratidão. Gratidão por estarmos vivos, gratidão por estarmos aqui, por termos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre as coisas do mundo, sobre as coisas da vida, sobre as coisas do espírito. Porque hoje nós vivemos em um cenário em que muitas e muitas pessoas estão hospitalizadas, estão acamadas ou estão sofrendo por seus familiares que estão doentes. E nós estamos vivenciando um período bem delicado, bem dolorido. E nós estamos aqui, temos a oportunidade de buscar melhorar, temos a oportunidade também de orar e de vibrar pelos nossos irmãos, todos que estão sofrendo no mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Boa noite a todos. Então, vamos começar a nossa breve reflexão a respeito desse tema, o julgamento e a tolerância. E essa semana que passou, em alguma das noites, eu estava assistindo televisão e estava assistindo o Big Brother Brasil. Sim, eu assisto o Big Brother Brasil, entre outras coisas também. E eu estava assistindo e de repente teve uma participante que teve uma crise de choro e estava muito triste porque ela falou assim: eu me dei conta essa noite de que a minha vida inteira eu lutei tanto para não julgar os outros, porque eu sofro muito quando eu sou julgada. Quando alguém me taxa disso ou daquilo e fala que eu estou errada, ou que eu estou certa, ou que eu estou muito errada, fazendo isso ou aquilo, ou deixando de fazer isso ou aquilo. E eu sempre lutei muito contra isso, contra o julgamento. E eu me peguei aqui julgando outras pessoas, tendo que julgar outras pessoas, sendo obrigada a julgar outras pessoas. E a partir do momento em que eu me dei conta disso, eu fiquei muito triste. Então eu estou sofrendo por causa disso. E óbvio, né? Esse programa é um programa que ele é todo pensado justamente para isso, para a gente analisar, para a gente julgar e para a gente emitir pareceres de caráter, de moral, de qualquer coisa do gênero. Isso me fez refletir a respeito do julgamento. Por quê? Porque a gente cresce, desde que a gente é pequeno, a gente é ensinado que a gente não deve julgar as pessoas, que a gente deve compreender as pessoas, que a gente deve tentar entender o lado das pessoas, né? Que a gente tem que fazer esse exercício de empatia. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro para tentar entender a dor do outro e para tentar entender também o comportamento do outro. Eu peço licença para começar lendo duas passagens bíblicas que todo mundo com certeza conhece, que são muito, muito conhecidas. A primeira está em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, que fala: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
E por que reparas tu na trave que está no olho do teu irmão? Aliás, é no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É uma passagem muito profunda que fala pra gente o quê? Para de reparar nos outros. Ou você tem um comportamento tão correto, tão pautado pela retidão, pela moral, pelos bons costumes, por tudo que é certo, que você tem esse direito. Você tem direito de ir lá e apontar o erro do próximo. Será? Será mesmo? A outra passagem bíblica está em João, capítulo 8, versículo 7, que fala assim: os escribas e fariseus trouxeram até Jesus uma mulher apanhada em adultério e disseram que iam apedrejá-la. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Essa é uma passagem muito conhecida e é uma passagem muito profunda. E o que elas querem dizer, essas passagens? Para mim, elas sempre disseram que eu não posso julgar os outros porque eu não sou perfeita. Muito, muito longe disso. Estou muito distante da perfeição. Apesar de em alguns momentos a gente se iludir, achar que está melhorando, né? Ah, eu estou melhorando, acho que eu estou ficando melhor. E de repente, quando você nota, você tem um tropeço absurdo, né? Então, quando eu parei para refletir sobre tudo isso, a gente cai em si, né? Eu caí em mim e pensei, refleti e cheguei à conclusão que depois de acusar as outras pessoas e de julgar os outros a minha vida toda, eu nunca, nenhuma vez na minha vida, assim, levei essas passagens a sério realmente, sabe? E por que isso acontece comigo? Isso pode acontecer também com as outras pessoas. Porque quando a gente é magoado, de verdade, o primeiro ímpeto que a gente tem, qual é? É o de julgar, é o de acusar, é o de condenar outra pessoa, principalmente aquele que está magoando a gente, ou que está contrariando a gente. O nosso ímpeto é de maldizer. E se fosse permitido hoje, eu poderia mesmo chegar a apedrejar uma outra pessoa. Apedrejar mesmo, de jogar pedra para ver a pessoa sangrar, para ver a pessoa morrer. Como que aquela pessoa se acha no direito de me magoar dessa forma, né? Então, o ímpeto nosso, ele é um ímpeto, o meu ímpeto é o mesmo ímpeto daqueles homens que estavam lá julgando aquela mulher. De colocar o dedo na cara e de falar que está errado e de reclamar mesmo e de repente até desejar o mal da outra pessoa. E isso por quê? Por que isso acontece comigo? Porque quando eu estou sendo magoada, isso está acontecendo diretamente comigo. Isso está acontecendo, eu estou sentindo a dor na minha carne, eu estou sentindo a dor aqui no meu coração. E isso acontece com as pessoas. Quando nós somos magoados, a gente não tem, o peso e a medida muda, não é verdade? Infelizmente, o peso e a medida muda, porque está acontecendo conosco. É muito fácil a gente ver uma outra situação e a gente julgar, e a gente julgar a pessoa que errou, ou até mesmo julgar a pessoa que está julgando e falar, não, você não pode fazer isso. Como se fosse um bastião da moralidade ou da retidão, né? Ou da certeza das coisas certas. E na vida real, no nosso dia a dia, não acontece dessa forma. E mesmo, né? Como que a gente pode ser intolerante com os erros dos outros dessa forma, né? Se a gente deseja e a gente persegue, a gente pede a tolerância das outras pessoas com os nossos erros. E isso é uma constante, não é verdade? Porque o que acontece quando eu erro? Quando eu estou errando, eu sempre tenho o quê? Um excelente motivo. Se você for perceber, eu sempre tenho uma justificativa para agir como eu agi, para falar, não, eu agi dessa forma, por quê? Então, eu magoei, ou eu traí, ou eu maldisse, ou eu falei mal,
daquela pessoa porque eu estava magoada. Então, às vezes eu perdi a razão naquele momento, ou eu perdi ali a estribeira, perdi o limite, ultrapassei o limite, né? Ou até mesmo fiz intencionalmente, que é para poder magoar outra pessoa na mesma medida em que ela me magoou. Ou eu roubei ou furtei porque eu estava passando necessidade, né? Eu matei por defesa, por legítima defesa. Então, a gente sempre tem, eu sempre consigo encontrar uma justificativa para justificar os meus atos errados, porque era eu que estava ali sofrendo naquele momento. Então, eu consigo justificar. E muitas vezes, quando eu viro o meu olhar para o outro, eu não justifico nada. Eu quero, na verdade, é condenar a pessoa, porque ela está errada. Ela errou, ela está errada, ela magoou, ela fez alguma coisa errada, então ela tem que ser punida, e de preferência imediatamente. Esse é o nosso ímpeto, esse é o meu ímpeto, tá? Quando eu falo aqui o nosso, eu falo do meu, porque é a forma como eu verifico que eu me sinto, é a forma como eu verifico que eu ajo. Eu sou muito rápida em emitir julgamentos quando isso está acontecendo com os outros, né? Então eu vejo isso, a partir de reflexões que a gente faz, a gente percebe isso, eu percebi isso em mim. E se a gente for buscar, né, em todas as pessoas que fazem isso, que cometem faltas ou que cometem crimes, elas sempre vão ter uma justificativa. Então, eu percebo o quê? Que quando eu também cometo um ato errado, eu também tenho uma justificativa, todos nós temos. Todos nós temos. Mas então, o que isso significa? Tudo isso, essa reflexão toda, me traz até aqui para eu falar para vocês o quê? Que vocês têm que ser tolerantes com as outras pessoas, com os erros dos outros, sempre. Que vocês não podem julgar, ou que eu não posso julgar ninguém nunca. Né? Que isso é uma máxima absoluta. Então eu não posso julgar para não ser julgada, para não correr o risco de ser injusta, né? Foi isso que Jesus quis dizer para nós com essas passagens. Ele quis dizer assim, Priscila, você não deve julgar as outras pessoas. Você não deve julgar alguém que cometeu uma má ação, ou alguém que está cometendo uma má ação, ou você não deve condenar, ou você não deve nada. Você tem que deixar outra pessoa fazer o que ela quiser, no momento em que ela quiser. Era isso que a máxima de Jesus queria dizer para nós. Isso não quer dizer, essa máxima não quer dizer que isso tem que acontecer de uma forma, tem que ser de uma forma absoluta. Que jamais eu posso julgar alguém, que jamais eu posso prestar atenção e analisar e julgar o que está acontecendo aqui do meu lado. Não, a máxima não é absoluta. Por quê? Nós não temos a obrigação de aceitar ou de concordar com qualquer tipo de ato contrário à boa-fé. Nós não temos a obrigação de aceitar e nem de concordar com abuso, com uma violência, com atos de violência, com atos errados. Nós não temos essa obrigação. Não foi isso que Jesus quis dizer. Eu peço a licença de vocês para ler uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que trata justamente disso. Tá? É o capítulo 10 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele trata do tema Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Aqui na página 135, justamente naquele episódio da mulher que estava para ser apedrejada, da mulher adúltera, né? Jesus fala que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, realmente, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. E nem devemos condenar o outro, condenar no outro o que nós desculpamos em nós, né? Então, antes da gente censurar uma falta de alguém, a gente tem que ver se essa mesma reprovação não vai cair sobre nós, porque justamente nós também temos aquele tipo de conduta que a gente está ali julgando ou que a gente está observando. Então, quando a gente está olhando uma situação, a gente tem sempre que se perguntar: eu faço também eu pratico aquela mesma conduta, daquela mesma forma?
e eu estou aqui apontando o meu dedo para outra pessoa e de repente é uma conduta que eu também tenho? A censura lançada sobre a conduta do outro, ela pode ter dois motivos. O primeiro motivo é reprimir o mal. E o segundo motivo é desacreditar aquela pessoa cujos atos estamos criticando. Esse motivo da crítica, ele não tem desculpa jamais, porque é da maledicência e da maldade. A gente está observando aquilo ali, estamos julgando aquilo ali, criticando aquilo ali com o objetivo único de desacreditar a pessoa, de fazer ela ficar mal vista, de fazer ela ficar mal falada, ou até mesmo de despertar culpa naquela pessoa, mas não uma culpa com o sentido de corrigir, de ajudá-la a corrigir a conduta, não. Com o sentido único e exclusivo de fazê-la se sentir mal. O primeiro motivo, que é aquele de reprimir o mal, ele pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal também não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Essa é uma das formas também de auxiliar, de ajudar na evolução e no progresso do seu semelhante. Não seria preciso também tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julguei se não quiser de ser julgado, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Jesus não podia proibir ninguém de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e ele o fez em termos bastante enérgicos. Mas ele quis dizer o quê? Que a autoridade da censura, ela está na razão da autoridade moral daquele que se pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena no outro. Tornar-se culpável daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade. E mais, é se arrogar no direito da repressão. A consciência íntima, de resto, ela recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Isso significa o quê? Que a pessoa que é encarregada de corrigir, a pessoa que é encarregada de cuidar, ela não pode ser uma pessoa que também comete as mesmas faltas. Então, ele conclui que não tem autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela pessoa que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Então, qual que deve ser a nossa conduta? A nossa conduta deve ser de concordar com toda a má ação de forma alguma. Se nós estamos presenciando atos de violência, atos errados, atos de uma pessoa que às vezes a gente percebe que está agindo com o mal, que está agindo com a intenção do mal, a nossa conduta deve ser sim de chamar uma autoridade para cessar com aquilo, ou de repente, se é uma coisa mais interna, se é dentro da nossa família, a gente tem sim a obrigação de chegar e puxar a pessoa e falar: olha, perceba, isso não está correto, isso que você está fazendo não está correto, essas palavras são muito duras, essas atitudes estão magoando. A gente tem sim, porque nós temos essa obrigação de contribuir também com a evolução do nosso irmão. Seja o nosso irmão mesmo de família, de sangue, seja o nosso irmão de convivência, nós temos também essa obrigação, mas tudo feito com equilíbrio. O segredo está no equilíbrio, tá? Nós não temos, nenhum de nós que está aqui encarnado tem uma moral tão ilibada, tem uma retidão de conduta perfeita, desde o nascimento até a morte. Nenhum de nós tem. Nós temos muitos defeitos, muitas falhas, e é exatamente por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesse plano que é justamente para isso, para nos depurarmos, para evoluirmos, sermos auxiliados na nossa evolução pelos nossos irmãos e também auxiliar, contribuir na evolução dos nossos irmãos, né? Então, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter equilíbrio e nós temos que praticar a reflexão e praticar principalmente
Aquela máxima que diz: orai e vigiai. O que é esse vigiai? É olhar para nós, é vigiar os nossos atos, é vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos pensamentos, para ver se a conduta que nós estamos tendo está de acordo com as máximas de Jesus, com as máximas da Bíblia, com as leis morais que a gente conhece, que todo mundo conhece no seu coração, não é verdade? E quando a gente para analisar, no final do dia, quando a gente para analisar, por exemplo, todas as nossas atitudes que a gente teve durante o dia, será que todas elas estavam alinhadas com essas máximas? Estavam alinhadas com a máxima de ouro que diz: faça para o outro o que você gostaria que fizesse com você? Será que nós estamos alinhados? Infelizmente, quando eu paro para analisar sobre isso, eu vejo que não. Muitas das minhas ações durante o dia não estavam alinhadas com essas máximas. Mas a gente sempre tem uma nova chance. Cada novo dia aqui nesse plano é uma nova chance da gente ser um pouquinho melhor. Cada momento em que a gente percebe que a gente está tendo uma atitude errada é uma nova chance para nós. É uma nova chance para mim, é uma nova chance para vocês. E graças a Deus, nós estamos todos aqui hoje. Estamos tendo a oportunidade de refletir sobre isso, estamos tendo a oportunidade de pensar sobre isso, estamos tendo mais uma noite e amanhã vamos ter mais um dia para a gente tentar melhorar, não é verdade? Então eu agradeço muito a companhia de todos vocês, a presença de vocês. Desejo uma boa noite e uma boa semana e desejo que vocês levem essa reflexão com vocês, sempre pensando, sempre procurando se lembrar da máxima de Jesus, da gente fazer com os outros que gostaria que fizessem com a gente. Que daí nós sempre vamos procurar ter atitudes positivas, palavras positivas, pensamentos positivos também. Muito obrigada e uma boa noite a todos.